Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo dessa semana para falar sobre Trono de Vidro, a série de livros escrita pela Sarah J. Maas, que é uma das minhas séries literárias preferidas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram. Então o vídeo de hoje vai ser um melhores e piores, onde eu vou estar classificando aí o meu livro do menos favorito até o meu mais favorito. Mas não se preocupa se você ainda não leu ou não terminou de ler a série de Trono de Vidro, eu não vou estar dando nenhum spoiler, tá? Eu vou dando mais aqui a minha visão geral, a minha justificativa do porquê que eu tô classificando aquele livro naquela posição. Mas só pra dar uma leve explicada pra quem não conhece, Trono de Vidro é uma série de alta fantasia escrita pela Sarah J. Maas e ela é composta de 8 livros, sendo 6 livros oficiais e 2 livros extras, digamos assim, que ele é um prequel, que seria um livro que conta a história antes do início da série, e um spin-off. Mas todos os dois, eles são muito, muito importantes. Então, se você pulou ou tá pensando em pular esses livros, não pula. Volta e lê, porque eles são muito, muito importantes mesmo para alguns acontecimentos da série. E eles estão ali por uma razão, né, gente? Então não deixem de ler esses livros, que eles também são muito bons. Então vamos começar. Em oitavo lugar tá Trono de Vidro, o primeiro livro da série. Assim, eu já vou começar dizendo que eu amo todos os livros, tá, gente? Então já vamos tirar isso do caminho, assim, eu amo todos os livros. Mas é claro que eu tenho um pouquinho mais de preferência por alguns do que pelos outros, né? E Trono de Vidro, o primeiro livro da série, é um livro que eu gosto muito, eu acho que é um ótimo começo de série, porém, ele fica muito abaixo dos outros. Eu acho que assim, comparado com os outros, ele desenvolve muito menos e ele mostra muito menos do enredo, sabe? Eu vejo esse primeiro livro muito mais como uma grande apresentação, uma grande introdução àquele universo criado pela autora, aqueles personagens, e a história parece que realmente só começa a andar no segundo livro. É quando tudo começa a funcionar e a gente começa a ter uma visão um pouquinho melhor. Esse primeiro eu vejo realmente como uma introdução, sabe? É onde a gente vai estar conhecendo as coisas, as pessoas, o que está acontecendo, enfim, né? A gente vai estar conhecendo tudo aquilo, todo o contexto do livro, mas acaba não avançando tanto em quesitos de enredo. Então eu acho que realmente, assim, comparado aos outros livros, ele fica mais abaixo e é por isso que ele fica, então, no meu oitavo lugar. Em sétimo lugar, A Lâmina da Assassina. Lâmina da Assassina é um dos livros extras que eu comentei. Ele é o prequel, ou seja, ele tecnicamente se passa antes de Trono de Vidro. Só que assim, uma diquinha já para vocês que querem começar a ler ou já estão lendo. Não comece a leitura por Lâmina da Assassina. Isso é uma dica que eu e grande parte dos leitores que já leram Trono de Vidro vão dar para vocês aí que querem começar. Começa por Trono de Vidro e leia Lâmina depois. No atual momento, eu recomendaria você a ler Lâmina da Assassina depois do segundo livro, depois de Coroa da Meia-Noite. Porque eu acho que é uma experiência diferente, uma experiência melhor você começar por Trono, passar por Coroa da Meia-Noite e depois ir pra Lâmina. Eu acho que você já tem um certo apego com os personagens, você já vai entender umas coisas melhores. E outra que Lâmina dá uns leves spoilers aí de alguns acontecimentos de Trono e de Coroa. Então, assim, eu recomendaria, começa por Trono, depois Coroa e depois a Lâmina da Assassina. Mas enfim, falando sobre o livro em si, ele é um livro de contos, tá? Ele é composto por 5 contos. E são contos muito legais, assim, eles passam bem rapidinho e isso torna a leitura muito mais fluida, muito mais rápida, assim, né? E eu acho que a escrita da Sarah tá muito melhor nesse livro do que em Trono, até por isso que ele já tá em sétimo. Eu gosto muito, eu acho muito legal, ele introduz coisas que vão ser importantes no futuro, mas assim, novamente, comparado com os outros, ele não tem coisas tão impactantes e tão grandiosas pra série, digamos assim, sabe? Então por isso que ele fica aqui nessa minha sétima posição. Em sexto lugar tá Coroa da Meia-Noite, o segundo livro da série. Assim, quando eu li a primeira vez, eu confesso que eu não tinha gostado tanto. Tem algumas coisas que eu não gosto no livro até hoje, personagens, relacionamentos, enfim. Porém, conforme eu fui relendo nos últimos anos, aí nos últimos tempos, eu fui vendo o quão importante esse livro é. Porque assim, gente, ele acontece tanta coisa, mas tanta coisa. Porque se eu falei que Trono de Vidro é um livro de introdução, Coroa da Meia-Noite é um livro de transição, porque ele é uma verdadeira ponte entre o primeiro e o terceiro livro. Porque ao mesmo tempo em que ele continua a história que se iniciou no primeiro, ele começa a abrir os caminhos e a nossa visão para o que vem aí no terceiro e no restante da série, né? Então, assim, aquilo que a gente achava que era algo bem pequenininho vai aumentando, assim, e a gente começa a ter uma leve dimensão de que as coisas são maiores do que a gente imaginou. Então, assim, esse livro, ele é recheado de plot twist, assim, tem tanta coisa que acontece, tem um final. Quando eu li a primeira vez, eu já tinha pego spoiler do final desse livro, infelizmente. Mas é um final que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, assim, em questão dos livros de Trono de Vidro, né, um dos meus finais preferidos.
E até hoje, assim, quando eu tô relendo, mesmo eu já sabendo o que vai acontecer, eu ainda fico arrepiada e eu ainda amo o final, sabe? Eu ainda amo a experiência de ler, assim. Porque realmente, quando a gente termina o livro, a gente tem aquela sensação de caramba, tudo diferente, sabe? Vai tomar um rumo completamente diferente, vai ser tudo tão mais grandioso, vai ser tudo tão diferente, sabe? Tudo realmente vai mudar. Então, eu gosto bastante da experiência de ler Coroa da Meia-Noite, né? De finalizar ali. Mas, como eu falei, como ainda assim tem algumas coisas que eu não gosto, eu deixei ele aqui em sexto lugar. Em quinto lugar fica, então, Torre do Alvorecer, que é o outro livro extra da série, né? O spin-off da série, que acontece ali paralelamente ao quinto livro da série, Império de Tempestades. Enquanto o Império foca em alguns personagens em um enredo, Torre vai focar em outros personagens em outro enredo, né? Então a gente geralmente recomenda ler primeiro Império e depois Torre do Alvorecer. Mas assim, muita gente acha que por focar em outros personagens, em outros enredos, coisa e tal, ele não é uma leitura obrigatória. Mas, gente, ele é. Acontece tanta coisa importante, tanta revelação que vai impactar diretamente no enredo principal, que assim, não é uma leitura dispensável, não é uma sugestão de leitura. Se você tá lendo o Trono, você tem que ler Torre do Alvorecer. Eu entendo quem tem uma leve preguiça, porque antes eu também tinha uma leve preguiça de ler Torre, porque ele acompanha um dos personagens que eu menos gosto, assim, da série. Então eu ficava com aquela leve, né, ai, ter que ver esse personagem de novo e acompanhar e tal. Mas no final foi uma experiência tão legal, porque além de acompanhar novos personagens também, né, além desses outros que a gente já conhecia, acompanha uma cultura totalmente diferente e totalmente interessante, sabe? É muito legal, além de todas as revelações que eu comentei, né? Então, assim, ele fica aqui em quinto lugar, realmente, porque eu gosto mais dos outros livros que sobraram aqui. Mas ele é um livro muito bom, assim, a escrita da Sarah, novamente, melhora cada vez mais. E, enfim, eu acho a construção desse livro muito bem feita, assim, né? Realmente, eu comecei o livro meio sem paciência e terminei amando, assim, realmente. Então, por isso, né, Torre do Alvorecer fica aqui, então, em quinto lugar. Em quinto lugar, então, fica Império de Tempestades, que é o quinto livro da série. E assim, eu gosto muito de Império. Eu acho que ele tem muitos acontecimentos importantíssimos. E tem muitas viradas, assim, na história. Ele tem um final que é, assim, ó, é muito sofrido, mas ele é muito bem escrito. É aquele que você termina e favorita das 5 estrelas, sabe? Porque ele é muito bem feito mesmo. Só que, assim, a experiência que eu tive ao reler esse livro não foi a mesma que eu tive ao ler a primeira vez. Eu até fiz um post sobre isso, falando aí as minhas impressões depois de ter relido a série pela terceira vez. E assim, Império foi o que eu mais reparei. Que assim, quando você tá lendo pela primeira vez, né, mesmo que você tenha pego spoiler, no caso eu tinha pego spoiler do final desse livro, mas mesmo assim, quando eu li a primeira vez, foi tudo uma surpresa e eu lembro exatamente o que eu senti na hora que eu tava lendo a primeira vez, sabe? Então tudo realmente é uma novidade, assim, né? Você não sabe o que vem pela frente, mesmo que você saiba, a experiência de ler é diferente. E quando você tá relendo, obviamente você já sabe o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Então perde um pouco da emoção do negócio, assim. E eu sinto que Império de Tempestades, eu fui muito movida pela emoção na primeira vez que eu li e pela surpresa do que estava vindo pela frente. Então, nessa última releitura, eu senti que eu gostei um pouco menos do livro por causa disso, sabe? Porque, assim, as melhores partes eram coisas que meio que, como eu já sabia, eu já estava esperando, eu não senti tanta aquela emoção na hora de ler, sabe? Então, para mim, faltou um pouco disso. Mas, mesmo assim, eu continuo gostando muito do livro, tanto é que tá aqui no meu quarto lugar, né? E eu acho que, assim, como ele é o quinto livro, né? Se a gente for analisar a linha oficial dos livros, ele é o penúltimo, né? Ele é uma preparação para o final da série. Então eu acho que ele funciona muito bem para mostrar pra gente realmente tudo o que tá acontecendo, né? Dar aí umas pistas do que vai vir pela frente e de preparar o terreno para um final assim maravilhoso, sabe? Então realmente eu gosto muito de Império. Passei a gostar um pouquinho menos depois dessa minha última releitura, mas ainda assim considero muito o livro, gosto muito dele, tanto é que tá aqui no meu quarto lugar. E vamos para o pódio, então, com a minha medalha de bronze aqui. Em terceiro lugar fica o terceiro livro da série, Herdeira do Fogo. Gente, eu gosto muito desse terceiro livro. Eu acho que, assim, se Trono de Vidro é a introdução e Coroa da Meia-Noite é a transição, esse terceiro é uma reintrodução, além de ser um livro de muito desenvolvimento. Porque, assim, como eu falei, em Coroa da Meia-Noite a gente começa a ver que a história, né, é um pouco maior do que a gente achou que era.
E nesse livro a gente começa realmente a ver que é maior mesmo, a gente começa a ter um pouco de noção do que vem pela frente, e a gente começa a desenvolver essas histórias e esses personagens, principalmente a protagonista. Ela tem um grande desenvolvimento nesse livro. E eu acho que esse livro é um marco, assim, que a partir dele as coisas realmente começam a tomar forma, a gente realmente começa a entender de verdade o que tá acontecendo, sabe? A gente começa a ter uma noção um pouco mais real. Então, assim, eu gosto muito dele, eu gosto do contexto dele, ele é diferente dos dois primeiros. Ele tem introdução de personagens novos, que são personagens muito importantes, e eu gosto muito, sabe? Então, assim, eu não tenho que reclamar, eu gosto muito de Herdeira do Fogo, e ele realmente merece estar aqui nesse top 3, aqui nesse pódio, com a medalha de bronze. Em segundo lugar, então, fica Reino de Cinzas, o último livro da série Trono de Vidro. Gente, eu gosto muito desse final. Assim, eu sempre tenho um pouco de receio quanto a finais de série, principalmente séries tão grandiosas, assim, de alta fantasia e tudo mais, porque eu fico com medo da série, do final, não chegar ao restante da série, sabe? Não alcançar a grandiosidade da série. Mas eu acho que a Sarah fez um ótimo trabalho com esse final. Tem algumas coisas que eu não gosto, algumas resoluções, alguns pontos de vista que eu acho um pouco cansativos, mas, no geral, eu acho que ela fez um ótimo trabalho com esse final. É uma jornada muito interessante de se acompanhar. Eu gosto muito de ver todos os personagens, sabe? Tendo essas suas últimas jornadas, digamos assim, a gente acompanhando ali eles indo pro final da sua história. Eu gosto muito, gente, realmente eu acho muito, muito interessante o que ela fez com esse final. Eu acho que é um dos melhores finais de séries, assim, que eu já li, assim, realmente eu gosto bastante. Como eu falei, tem umas ressalvas, mas no geral eu acho que ela fez um ótimo trabalho com a série num todo, né? Eu acho que realmente faz jus ao restante da série. E aí, em primeiro lugar, com medalha de ouro, no lugar mais alto do ranking do pódio aqui, tá Rainha das Sombras, gente, o quarto livro da série de Trono de Vidro. Assim, desde a primeira vez que eu li, né, na primeira vez que eu terminei a série como um todo, eu já tinha esse livro como meu preferido, e isso se manteve, assim, uma opinião que cada vez que eu releio, eu mantenho ela, porque eu gosto muito de Rainha das Sombras. Eu acho que ele pega, assim, todos os elementos, personagens, enredos que já foram apresentados nos outros livros, e ele traz de novo pra esse. Então a gente vai vendo personagens que a gente já viu no primeiro, ou em Lâmina Assassina, ou no segundo livro, ou no terceiro, e cenários, e vai continuando alguns enredos que remetem a acontecimentos anteriores. Assim, eu gosto muito, muito desse livro mesmo, eu acho que tudo foi muito bem escrito. Eu gosto dos personagens que são apresentados neles, os personagens que são reapresentados neles. Eu gosto dos enredos que são resolvidos nesse livro. Assim, eu acho tudo muito bem feito e eu acho que esse livro já começa se encaminhar pro final, sabe? A gente já começa a ver a resolução de alguns plots e a abertura de outros. Então a gente já começa a se voltar mais pro final dessa história, assim. Então eu realmente gosto muito. Eu só não entendo porque eu vi algumas pessoas falando que acharam o início de Rainha das Sombras parado. E, gente, eu não consigo achar esse livro parado de jeito nenhum. Eu acho que tudo acontece num ritmo tão satisfatório, sabe? Que funciona com a história, que eu realmente não consigo entender. Mas enfim, gente, eu gosto muito de Rainha das Sombras. E é por isso, né, por todas essas coisas que eu falei, que ele tá aqui, então, né, com o seu merecido primeiro lugar aqui, com a sua merecida medalha de ouro aqui deste ranking de hoje. Então é isso, gente. Esse foi meu ranking de Trono de Vidro, né? O melhores e piores de Trono de Vidro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, e deixa aqui qual que é o seu ranking de Trono de Vidro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, que isso ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que semana que vem eu volto com mais conteúdo pra vocês.